Hoje vamos explorar um dos poemas mais, dramáticos da antiguidade, o Salmo 24. É uma obra que tem de tudo, sabe? Pompa real, um suspense no ar e uma pergunta fundamental que ecoa há séculos. A cena já começa com um comando, sabe? Um comando poderoso, quase cinematográfico. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Nossa, dá pra sentir a expectativa no ar, né? Aquele momento de altíssima cerimônia, de pura antecipação. E claro, isso já joga no ar a pergunta principal que vamos tentar responder aqui. Afinal de contas, quem é esse Rei da Glória? O que faz dele uma figura tão majestosa? Ok, para a gente entender a dimensão disso tudo, é preciso dar um passo para trás e olhar para o contexto. A gente está falando de um dos eventos mais importantes da história de Israel, a volta da Arca da Aliança. Mas o que era essa arca exatamente? Bom, era muito mais do que um simples objeto. Pensa num cofre de ouro que guardava as tábuas da lei, mas o mais importante, simbolicamente, ela representava a presença real, palpável de Deus. Basicamente, onde a arca estava, a presença de Deus estava. E olha, a jornada dessa arca foi uma verdadeira saga, viu? E tudo menos tranquila. Para começar, ela foi capturada pelos filisteus, que, bem, sofreram com tantas pragas que acabaram mandando ela de volta. Depois disso, ela ficou escondida por 20 longos anos, meio que esquecida da vida do povo. Aí, a primeira tentativa do rei Davi de levar a arca de volta acabou em tragédia. Um homem chamado Uzá morreu. Davi ficou com tanto medo que deixou a arca por 3 meses na casa de um sujeito chamado Obed-Edom, e a casa dele foi absurdamente abençoada nesse tempo. Finalmente, seguindo todo o protocolo certinho, Davi consegue levar a arca para Jerusalém com uma festa gigantesca, uma celebração monumental. É exatamente nesse clímax, nesse momento de festa, que o Salmo 24 provavelmente foi composto. Só que essa chegada triunfal da arca traz à tona uma questão bem séria. Pensa bem, se a presença de Deus é tão santa, tão poderosa que pode fulminar alguém que toca nela do jeito errado, como é que pessoas imperfeitas podem sequer sonhar em se aproximar? E o próprio Salmo coloca o dedo na ferida, fazendo essa pergunta que reflete o medo, o respeito, a reverência que todo mundo sentia, inclusive o rei Davi. A pergunta é: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E a resposta? A resposta define um padrão que é, na prática, impossível de alcançar para qualquer ser humano. Quer ver? É preciso ter ações corretas, as tais mãos limpas, pensamentos puros, um coração puro, não adorar ídolos e não fazer promessas falsas. O ponto aqui não é só uma lista de regras, entende? O Salmo está pintando um retrato da perfeição moral e espiritual, basicamente para mostrar que ninguém, por si só, consegue se qualificar. E é isso que cria essa tensão central, esse abismo enorme. De um lado a gente tem o padrão de Deus, santidade absoluta, perfeição. Do outro, a nossa condição humana, que é marcada pela imperfeição. Parece uma distância impossível de cruzar, não é? Então, a pergunta que fica martelando é: se ninguém atende a esse padrão, como é que alguém consegue entrar? Como se aproximar de Deus? Será que a porta está fechada para todo mundo? E é exatamente aqui que o poema dá uma virada espetacular e revela a solução de um jeito brilhante. O foco muda. A atenção sai de quem está tentando entrar e vai toda para a identidade daquele que já está chegando. Os portões são chamados a se abrir, e uma voz, quase como um guarda de sentinela, pergunta em voz alta: quem é este Rei da Glória? E a resposta vem com tudo, com uma força impressionante, revelando um rei que é um guerreiro vitorioso. O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso na batalha. Mas a pergunta é feita de novo, e essa repetição não é à toa, ela é fundamental. É como se fosse para ter certeza de que todo mundo entendeu a dimensão de quem está chegando, porque a identidade dele é a chave de tudo. E aí vem a resposta final, a resposta definitiva. O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Percebe? Não estamos falando de um rei humano, um rei da terra. É o próprio Deus, o comandante supremo dos exércitos celestiais que está entrando na sua própria cidade. Mas o mais incrível de tudo é que o significado desse salmo não ficou parado no tempo lá na época de Davi.
Não mesmo. Ele se tornou uma obra que ecoa com uma força impressionante através da história, ganhando sempre novos significados. Na tradição cristã, por exemplo, ele é revisitado em momentos-chave. Pensa no Domingo de Ramos. As palavras do Salmo são usadas para descrever a entrada de Jesus em Jerusalém como rei. Depois, na celebração da Ascensão, o Salmo é usado para imaginar Cristo entrando nos portões do céu depois de ressuscitar. E também durante o Advento, ele virá um hino de boas-vindas para o Messias que estava para chegar. E aqui está a grande sacada, o momento eureka do poema. Lembra daquele problema de quem pode entrar? Pois é, ele é resolvido pelo próprio rei. Ele não entra só por ele mesmo, entende? A chegada dele é o que abre a passagem, o que torna possível que as pessoas que antes eram barrados por aquele padrão de santidade possam finalmente se aproximar de Deus. O Salmo termina com esse chamado, um chamado para que portões antigos se abram. E isso nos deixa com uma reflexão, não é? Se o poema pedia milhares de anos atrás que os portões de uma cidade se abrissem, que portões no nosso mundo hoje, ou quem sabe até dentro de nós, precisam se abrir para este mesmo rei?